Ora, uma base de dados é basicamente um suporte aplicacional para guardar dados de vários tipos. Existem dados estruturados ou tabelas, dados semi-estruturados, que são dados essencialmente ou XML, ou fecheiros em JSON que têm uma estrutura mais ou menos constante, e dados não estruturados que são tipicamente fecheiros. Okay? Exemplos de bases de dados relacionais ou bases de dados estruturadas, temos o SQL Server, temos o Oracle ou temos o MySQL. Quando se fala em dados semi-estruturados ou não estruturados, tipicamente temos 4 tipos. Temos aquilo que se chamam document databases, aquilo que permite guardar são fecheiros, essencialmente. Temos aquilo que se designa por Key Value Stores, basicamente são campos de texto associados a um código, cada código tem um texto associado. Aquilo que se chamam Column Oriented Databases, onde as bases de dados estão organizadas por colunas e não por linhas como as relacionais, e bases de dados de grafos. Ora, os grafos são estruturas normalmente lógicas e gráficas para desenhar, por exemplo, caminhos mais curtos, caminhos mais longos, etc. Exemplos de bases de dados não SQL. Temos, por exemplo, o MongoDB, temos a Cassandra, entre outros. As bases de dados servem para guardar informação e gerir o acesso a essa informação. Ou seja, um sistema gestor de base de dados permite guardar a informação que nós precisamos nas aplicações e garantir a coerência desses dados, garantir a segurança desses dados, garantir a manutenção e o acesso desses dados por parte das aplicações ou dos utilizadores. Ora, as bases de dados são utilizadas em todo o lado. Se partirmos do princípio que temos que guardar qualquer tipo de informação, essa informação tem que estar armazenada em algum lado. Tipicamente, para uso aplicacional, é uma base de dados, seja de que tipo for. Do ponto de vista de suporte aplicacional, todas as aplicações que nós temos normalmente, desde os ERPs, desde as aplicações de recursos humanos, de gestão, os sites, todos eles têm que guardar essa informação. Logo, estão a usar implicitamente base de dados. Na sociedade temos dados guardados em todo o lado. Se olharmos, por exemplo, para nós enquanto seres humanos, enquanto estando em Portugal, nós temos, por exemplo, todos os dados do nosso cartão de cidadão, por exemplo, o nosso cartão de eleitor, ou os dados das finanças, ou do Serviço Nacional de Saúde, que agora está muito na moda, não é? Todos esses dados estão guardados em base de dados. Depois essas bases de dados podem estar mais ou menos interligadas para passar essa informação quando nós, por exemplo, fazemos uma modificação de morada, por exemplo. Se as coisas estiverem bem integradas, então, quando fazemos a modificação de morada, existem mecanismos que permitem o sincronismo entre as diversas bases de dados para fazer a atualização. Ora, o perfil de um profissional desta área tem normalmente um perfil muito versátil, mexendo em diversas tecnologias, onde integra tecnologias in-house ou on-premises, assim como plataformas de cloud, que agora ou muitas das empresas estão a adotar este tipo de soluções. Existem diversos papéis muito relevantes a nível de um profissional desta área, quanto mais não seja o Database Administrator, tanto a nível de bases de dados on-premises, como também um Database Administrator em ambiente cloud ou ambiente nuvem. Temos também aquilo que é um Data Engineer. O que é que faz um Data Engineer? Controla o fluxo de dados entre todas as aplicações, integrando estes dados entre várias aplicações. E depois temos também o outro perfil que está efetivamente em voga, que é o de Data Scientist. O que é que faz o Data Scientist? Tira insights sobre estes dados de forma a ajudar as empresas a melhorar os seus serviços com base no passado, ou ter a possibilidade de fazer algum tipo de previsão ou suposta previsão sobre como será o futuro, baseado nos dados que já temos. Normalmente as universidades fornecem alguma base aos profissionais nesta área, com especializações em Big Data, em Data Analytics, em Data Scientist, em Business Intelligence. A Rumos
Tem também, nos nossos perfis longos, uma academia que tende a agregar todas estas vertentes num único percurso. Este percurso é estruturado e coerente para quem pretende ingressar nesta área do zero, detendo além disso as certificações internacionais que validam todo este conhecimento.